Nós terminamos o capítulo 15, mas eu vou dar uma retomada do capítulo 15, do versículo 22 em diante, até para a gente se situar nessa viagem nossa no deserto junto com o povo de Israel. Então, eu tenho o hábito, eu sempre digo, né, de tentar me colocar dentro dos fatos ali, tanto para conhecer bem e ver, aprender o que passaram, né? Então, versículo 22, depois Moisés conduziu Israel, depois que atravessou o Mar Vermelho, desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. 3 dias sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar de Moisés, ou seja, a murmurar, dizendo: que beberemos? Então, essa foi a segunda murmuração. Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. E ele lançou na água e essa se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois eles chegaram, né, a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Capítulo 16. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim. Então chegaram em Elim, agora estão partindo de Elim. E chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhes os israelitas, então a terceira murmuração: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão? Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Irmãos, vocês estão vendo desde Adão e Eva, sempre Deus nos põe à prova, nos dá mandamentos, é como um pai, nos diz o que devemos fazer. Então, nós, já desde a origem, já aprendemos, né, que temos que ser obedientes ao Senhor. No sexto dia, versículo 5, no sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolherem nos outros dias. Então, Deus, no sexto dia, vai dar o dobro para no sábado descansar, né? Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Mais um ensinamento: não devemos jamais nos queixar de Deus, independente da situação que estamos passando. Muito pelo contrário, dar graças a Deus e nos agarrarmos cada vez mais com o Senhor. Fazer tudo ao contrário do que esse povo fez, né? Murmuração. Então, quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Moisés e Arão dizendo ao povo. Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne, não só pão, né? Mas carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando a nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus.
No final da tarde, apareceram codornizes que cobriam o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que esse orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: "Que é isso?", pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: "Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer." Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas fizeram como lhe fora dito. Alguns, né, desobedientes, né, como temos nos dias de hoje também, alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve, o mandamento, ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Depois vamos ver o porquê disso, né? Todavia, alguns deles, desobedientes, não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles, né? Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: "Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia de descanso, sábado, consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte." E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem criou bicho. Olha a provisão de Deus, né? Então, tudo que era guardado na sexta para sábado não estragava. Se guardasse em outros dias, estragaria. Como não, hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante os 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-los, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés, e serve para nós nos dias de hoje, para os teimosos, né? Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no sexto dia, ele lhes dá pão para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo de Deus descansou no sétimo dia. E nós aprendemos com Jesus que Deus fez o sábado para o homem, para o descanso, né? Para descansar. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Já coisas do futuro, né? Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Eu vou ler 2 passagens aqui para comentar. Eu vou ler aqui João, capítulo 6, versículos 30 a 33. Nós vimos aqui que Deus deu o maná, o pão, para alimentar fisicamente o povo de Israel. João, capítulo 6, versículos 30 a 33. Então, o povo lá, já com Jesus, né, na nova aliança, então lhe perguntaram, né, qual o sinal miraculoso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? O povo dizendo a Jesus, né, que farás? Os nossos antepassados, que nós estamos lendo aqui agora, comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu de comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai
quem lhes dá o pão, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes: Senhor, dá-nos esse sempre deste pão, o pão do céu. Então nós vemos aqui que no Velho Testamento o povo de Deus comeu o maná que veio do céu, alimentou fisicamente aquele povo da fome. Já no Novo Testamento, nós vemos Deus, né? Deus dando o seu filho, o pão verdadeiro que veio do céu, para alimentar toda a humanidade espiritualmente. E graças a Deus, aqueles que creem em Cristo e se batizaram e seguem uma vida de obediência ao Senhor até a volta de Cristo ou até a sua partida aqui da terra, terá esse pão sempre na eternidade. E mais um outro comentário que eu quero ler do Novo Testamento, Hebreus capítulo 9, versículo 4, na leitura de hoje, que me fez lembrar também, Hebreus capítulo 9, versículo 4. Hebreus 9, 4, só para ficarmos com a mente já associar com a nova aliança, 9, 4, onde, eu vou ler desde o primeiro. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Nós vamos ver isso mais adiante. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candeeiro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos. Nós vamos ler isso também mais adiante, onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca está o vaso de ouro contendo o maná. Então, aqui, e a vara de Arão com flores e as tábuas da aliança. Então, aqui, esse jarro que Deus mandou guardar aqui vai estar mais adiante dentro da arca, dentro no lugar santo que nós vamos ver. Então, isso é história, são fatos que tudo tem a mão de Deus guiando o seu povo. Vou ler alguns comentários aqui, eu vou ler só o capítulo 16 hoje, para não ficar muito comprida a leitura, e vocês tenham uma paciência de escutar. Então, nós vimos aqui no capítulo 16, versículos 1 ao 36, relata a chegada do povo de Israel ao deserto de Sim. Então, nós estamos caminhando junto com eles, né? Diante da fome, o povo murmura contra Moisés. Até é compreensível, né? É ter a fome, mas não murmurar sabendo que Deus, olha o que ele tinha feito para o povo, né? Para testar a sua obediência e fé, Deus envia codornizes e o maná, um pão milagroso que caía do céu todas as manhãs. Esse capítulo traz profundas lições espirituais de confiança e dependência diária. Para nós hoje, confiança em Deus e dependência diária. Tanto que Jesus fala: vivam hoje, já basta o mal de hoje, né? Não pensem, não se estressem muito com amanhã. Então, o maná, a provisão diária, o povo deveria recolher o maná apenas para o dia, uma porção por pessoa. Se tentassem guardar para o dia seguinte, o alimento apodrecia e criava vermes. Isso ensinava os israelitas a dependerem de Deus dia após dia. Então, podemos aprender hoje, né? Depender de Deus dia após dia. O sábado, na sexta-feira, o povo devia recolher quantidade dobrada. Milagrosamente, essa porção não estragava, pois no sábado não havia coleta. Isso institui o descanso sabático, um sinal de aliança e confiança. A graça e a igualdade. Independentemente de quem colhesse muito ou pouco, a medida final era sempre a mesma. Ninguém passava necessidade e ninguém conseguia acumular. Nos dias de hoje, ter o suficiente, né? A graça de Deus supria perfeitamente as necessidades de cada um. O memorial para as gerações, né? Nós vimos nos versículos finais, Moisés ordena que se guarde um jarro com maná para ser colocado diante da arca da aliança. Isso servia como um memorial perpétuo para que as futuras gerações vissem como Deus o sustentou fisicamente no deserto. Então, esse é o comentário do capítulo de hoje. Eu vou encerrar por aqui a gravação e nós vamos para os comentários nossos finais e perguntas aqui.